Bem, tudo começou em 2007, inicialmente, foi quando começámos a pensar neste projeto como resultado de alguns desafios por parte dos jovens lá da igreja, e acabámos por perceber que precisávamos de um evento, um momento de concentração da juventude da nossa igreja, que fosse que fosse o quê, Sandra Cristina? Não, eu tenho uma opinião sobre o Fire 2000, como é que ele nasceu. Ele nasceu no coração de jovens que desejavam mais a presença de Deus, porque cada vez eles olhavam e como nós olhamos hoje, e víamos uma juventude longe de Deus e acreditávamos que Deus tinha algo novo para nós. Então começámos a pensar o que é que Deus quer trazer sobre esta Europa. E sempre que se fala de fogo, não é? Na linguagem bíblica falamos do mover de Deus, da presença de Deus. Então demos o nome Fire Oeste porque acreditávamos que Deus queria trazer um fogo sobre o oeste da Europa, sobre a nossa nação, sobre Portugal. E então ele nasce no nosso coração em 2007 e em 2008 o nosso sonho torna-se realidade. Nasce o nosso primeiro Fire em Caldas da Rainha, também no oeste de Portugal. Exato. É isso. Foi mais ou menos isso. Foi assim, não foi? Foi por aí. Pronto, e de facto acaba por ser portanto, um dos propósitos também, além de ser um acontecimento, um evento que seja ativador, portanto, E motivador. E ao fim e ao cabo também para despertar aquilo que Deus tem colocado, os talentos que Deus tem colocado na vida da juventude. Acaba um dos objetivos também é ser um evento que agregue, que seja um momento de encontro de diferentes grupos de jovens, de diferentes igrejas. Portanto, essa também é um dos focos que está na origem do Fire Oeste. Ou seja, reunir a malta toda. Pois. A juventude do norte, do sul, do oeste, do oeste, reunirmos os jovens todos num só propósito de ver a nossa nação rendida ao mover de Deus e a uma juventude apaixonada com um fogo a arder dentro deles por este Deus tremendo que nós temos e conhecemos. Uhum. É isso? É, por aí. Portanto, como visão, nós entendemos aquilo que se pretende com este evento. E depois de decorridos estes 6 anos, portanto, este ano 2014 é já a 6ª edição, tivemos uma paragenzinha ali no meio, nós acabamos por perceber que este evento acaba por ser sempre um evento de despertamento, portanto, de desafio. No final destes 3 dias, 4, conforme, nós acabamos por sair do evento desafiados, com as metas mais definidas. Portanto, aquilo que se pretende de facto é num compromisso ao fim e ao cabo com os propósitos de Deus, com aquilo que é a razão de nós existirmos enquanto igreja, enquanto juventude, e graças a Deus que temos visto isso acontecer. Portanto, o pessoal sai motivado, saem unidos, constroem relacionamentos. Portanto, a visão do Fire, de nós fazermos este evento e de o promovermos, passa basicamente por aí. Também termos uma juventude com um só coração, uma juventude unida, independentemente das placas, independentemente das denominações. A nossa ideia é fazer com que cada jovem possa se sentir com jovens de outras cidades, de outras nações, e todos terem o mesmo propósito, terem um coração a arder, com calor, com uma chama, que acredita que eu acredito numa nação diferente, eu acredito numa juventude diferente, eu acredito que eu posso fazer essa diferença. E essa é a visão do Fire, é incendiar uma juventude. Incendiar com... sei lá. Agora deu uma branquinha. Ui, vocês estão proibidos de pôr isto. Marcar a diferença acaba por ser sempre difícil. Remar contra a maré, ser um no meio da multidão.
e não é pelo propósito ou com o objetivo de ser contra por ser contra. Simplesmente porque a palavra de Deus diz, e esse é o desafio de Deus para cada um de nós enquanto jovens cristãos, enquanto cristãos. Jesus disse-nos que nós tínhamos que ser luz no meio das trevas, luz no mundo. Então é impossível ser-se cristão sem marcarmos uma diferença. E não é no sentido de apontarmos os outros e dizermos que os outros não são e nós é que somos, não. Mas nas nossas palavras e nas nossas atitudes, fazer e ser diferente e fazer diferença. Portanto, esta é a temática para 2014 e com isto nós queremos levar o pessoal a uma reflexão até que ponto é que o nosso cristianismo acaba por ser relevante na nossa geração, na nossa sociedade, porque olhando a sociedade de um modo geral nós percebemos que os desafios são tão grandes e de facto a crise na sociedade está de tal ordem que o tema faz todo o sentido, porque é necessário de facto que se levante uma geração, que se levante alguém que faça a diferença, alguém que faça a diferença na fé, alguém que faça a diferença na solidariedade, no amor, alguém que seja Cristo no meio dos homens. Daí a temática deste ano, Be Different. Claro, é ser diferente. Nós muitas vezes achamos que ser diferente é entrar num modismo, ou ser diferente é vestir-me de forma diferente para chocar, fazer coisas para chocar os outros, mas ser diferente é mais profundo, ser diferente é ter atitudes diferentes, atitudes a pensar no próximo, porque o ser humano ele é muito egoísta, então nós sempre pensamos primeiro em nós, nas nossas necessidades, esta é a maneira que eu penso, esta é a forma que eu sou, e ser diferente é tentar ajudar os outros naquilo que eles precisam, é amar o outro quando ele não merece, é ser diferente, e somos diferentes marcando esta diferença com caráter, com qualidade nas nossas ações e levar os outros a dizer eu desejo ser como tu, porque tu consegues fazer a diferença onde tu estás, e isso é difícil. Não interessa a forma como eu me visto, não interessa a forma o penteado que eu uso, não interessa como eu me apresento, interessa que eu faça a diferença pela essência que está dentro de mim, e se eu me deixar incendiar pelo fire, se eu deixar que Deus mude e tire toda a frieza humana que está dentro dos nossos corações, eu consigo fazer a diferença. Porquê? Porque o amor aquece os corações das pessoas que estão à nossa volta. Isso é ser diferente e fazer a diferença. Por isso o tema. 2009 foi uma experiência muito boa. Nós fizemos o nosso FIRE na medicina dentária e foi uma experiência brutal, em que nós vimos não só, talvez pelo local ter sido um local neutro, tivemos uma adesão muito maior de jovens de outros ministérios e jovens mesmo que não estavam ligados a igrejas, talvez por ser um local neutro. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, começar a fazer o FIRE não dentro de umas instalações, de uma igreja, de uma congregação, mas num local neutro, para que assim possamos estar todos juntos, sem uma placa que nos identifique, mas uma visão. Eu acredito numa juventude que faz a diferença. Então, para mim, não sei se foi para ti, mas para mim o melhor foi 2009. Sim, talvez até mesmo na questão dos assuntos que foram abordados, já não me recordo qual foi o tema desse ano, mas lembro-me claramente do tremendo impacto espiritual que foi, principalmente a última reunião, digamos assim. Foi de facto um momento em que sentimos a presença, o agir de Deus no meio de quem lá estava a participar. Foi de facto um tempo muito, muito fantástico, muito único, e que nós desejamos de facto que Deus nos surpreenda com momentos iguais ou melhores, porque de facto continuamos a necessitar que Deus ministre, fale à nossa vida e que nos desafie. Todos os FIREs têm sido especiais, independentemente do tema que temos tido para cada FIRE. É interessante que houve um ano em que o tema foi mergulhados, e foi tremendo ver como cada jovem pôde mergulhar nas verdades de Deus. Depois tivemos outro FIRE em que nós falámos sobre, ajuda-me, o FIRE antes dos mergulhados? Posicionados? Isso foi depois.
Ai, desculpa, não sei onde bater. Não há problema, já estou habituado. Nós já tivemos os posicionados e esse Fire foi todo ligado a um exército que se posiciona naquilo que acredita. Então todos os Fires eles têm tido momentos muito especiais e têm sido marcantes na vida da juventude. Então eu acho que cada Fire há um momento marcante. Porquê? Porque é um tempo que nós tiramos para ser marcados por esta verdade que acreditamos e por Deus. Por isso todos têm sido muito bons, mas 2009, talvez por todos os condicionamentos que haviam à volta, foi diferente. Viram muito melhores aí pela frente, eu creio. Se não? Sim, claro. Então está bem, estamos de acordo.